aí, tudo bem? Cumprimentamos com alegria todos que estão chegando por aqui. Hoje vamos falar das reformas de Josias, a sua morte precoce. Em Jerusalém, o rei Josias celebrou e o Cordeiro da Páscoa foi abatido no dia 14 do primeiro mês para comemorarem a Páscoa do Senhor. Ele nomeou os sacerdotes para suas responsabilidades e os encorajou a dedicar-se ao templo do Senhor, executando um trabalho feito com muita qualidade. Então ele disse aos levitas que a toda Israel dava instrução e que quanto ao Senhor tinham também plena consagração. E ele disse para eles: ponham a arca sagrada no templo, construído por Salomão, e de agora em diante vocês não precisam de um lado para o outro levar sobre os seus ombros, não precisam mais carregar, não. Agora ao Senhor, ao seu Deus, e ao povo de Israel é que vocês servirão. Preparem-se por famílias, de acordo com a orientação que foi escrita por Davi, rei de Israel, e também por seu filho Salomão. Fiquem no lugar santo, com um grupo de levitas que são também os seus irmãos. Para cada subdivisão das famílias das pessoas de lá, abatam os cordeiros da Páscoa e consagrem-se para preparar os cordeiros para os israelitas, que também são seus irmãos, fazendo que o Senhor, por meio de Moisés, a vocês deu instrução. Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para a oferta pascual, além de 3.000 bois. Tudo isso foi tirado dos bens pessoais do rei, que ele tinha também já em sua vida acumulado. Seus oficiais também contribuíram, e assim voluntariamente, para o povo, para os sacerdotes e para os levitas, para muita gente. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois, também dos seus. Também Conanias, junto com seus irmãos Semaías e Natanael, com os líderes dos levitas, Josabias, Josabade e Jeiel, 5.000 ovelhas e cabritos e mais 500 bois, ofereceram aos levitas e não deixaram para depois. O serviço foi organizado e os sacerdotes assumiram os seus lugares com os levitas. Em seus turnos, eles se dividiram, conforme a ordem do rei que anteriormente ouviram. Os cordeiros da Páscoa foram abatidos e os sacerdotes aspergiram o sangue que lhes fora entregue, e o seu papel eles cumpriram. Enquanto a pele dos animais, eles tiraram e dividiram. Os holocaustos, eles também separaram para dá-los ao grupo das famílias, ao povo que convidaram, para que ao Senhor eles fossem oferecidos. Conforme no livro de Moisés já estava tudo escrito, e eles fizeram o mesmo com os bois, assaram os animais da Páscoa sobre o fogo, conforme estava prescrito. Também eles cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas e serviram rapidamente o povo. Eles se alimentaram delas. E depois disso, os levitas, a parte dele e a dos sacerdotes prepararam, porque esses descendentes de Arão, sacrificando os altares, os holocaustos e as porções de gordura até o anoitecer ficaram. Foi por isso que os levitas fizeram aquela preparação da parte dele e a dos sacerdotes que eram descendentes de Arão. Os músicos descendentes de Asaf estavam nos locais prescritos por Davi, e também tinha sido prescrito por Asaf, Emã, Gedutum, que eram videntes do rei, e eles estavam todos apostos ali. Os porteiros que guardavam cada porta não precisaram seus postos deixar, porque os seus colegas levitas prepararam para que eles também pudessem ofertar. Assim, naquele dia,
todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e também para a apresentação de holocaustos. Lá no altar do Senhor, conforme o rei Josias já havia ordenado, e os israelitas estavam presentes. Eles celebraram a Páscoa naquele dia e celebraram a festa dos pães sem fermentos durante 7 dias. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias em que vivia o profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrado uma Páscoa havia como fez o amado rei Josias. Com os sacerdotes, os levitas, todo Judá, todo Israel também, que estavam ali com o povo, de Jerusalém. E no 18º ano, essa Páscoa foi celebrada, enquanto que por Josias, aquela terra foi comandada. Depois de tudo que Josias fez, e depois de em ordem o templo colocar, Neco, o rei do Egito, saiu em Carquemes. Ele veio preparado e ele veio para lutar junto ao Eufrates e para combatê-lo. Josias marchou. Neco, porém, enviou-lhes mensageiros, e desta maneira o rei Josias falou: não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas com outro reino é que eu vou guerrear. Deus me disse que apressasse de opor-se a Deus. Você deve parar, porque Deus está comigo. Caso contrário, ele o destruirá. O rei Josias, contudo, não quis voltar atrás. Ele disfarçou-se para ir enfrentá-lo em combate para guerrear. Ele não quis ouvir o que, por ordem de Deus, o que Neco havia dito, mas foi para combatê-lo lá na planície de Megido. E na batalha o rei Josias foi atingido gravemente, pelo que ele disse aos seus oficiais: tirem-me daqui, estou ferido, façam isso rapidamente. Então, do seu carro, eles o tiraram, colocaram-no em outro carro e para Jerusalém o levaram, onde ele logo morreu. E então foi sepultado lá nos túmulos que pertenceram aos seus antepassados. E todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram muito por ele, porque eles o queriam muito bem. Um cântico de lamento foi composto por Jeremias, e isto para homenagem ao querido rei Josias. E até hoje todos os cantores e cantoras em algum momento homenageiam Josias com estes cânticos de lamento. Estes, em Israel, se tornaram uma tradição, e eles estão escritos na coletânea de lamentação. E os demais acontecimentos do reinado de Josias, os seus atos piedosos, tudo o que ele fazia, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor se lia. E todos os acontecimentos, do início ao fim, estão lá. Todos estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Ai, que pena, né? Uma história tão linda, uma reforma tão linda, e o rei morreu. Não precisaria ter morrido, né? Sabe, meus queridos, às vezes o mal vem por escolhas. Josias escolheu ir defender uma terra que nem era sua. Carquemes não pertencia ao povo de Judá. E Faraó Neco disse: olha, não venha não. A coisa não é com você, foi Deus que me mandou. Estou aqui para lutar porque Deus me mandou. Volta para sua casa. Mas Josias teimou, colheu sérias consequências, pagando com a sua própria vida. Fique esperto, cuidado com as artimanhas do pecado, que o inimigo tem colocado como laço na sua vida. Peça discernimento ao Senhor. Discernimento é dom do Espírito Santo. Somente o Senhor pode nos ensinar e nos alertar sobre o que nós estamos fazendo, se é certo ou se é errado. É por isso que a Bíblia existe, é por isso que o canal existe, para te ajudar a se alertar. Observe sua vida, quais são os laços brilhantes que Satanás tem colocado em roda da sua vida, que pode te fazer presa fácil. Não caia, permaneça firme, não desista e seja mais uma vez reavivado pela palavra do Senhor.